seguir aqui. Vamos lá, ó. Durante a conferência ali de Brasil em Nova York, os ministros do Supremo Tribunal Federal, eles fizeram comentários a respeito aí dos protestos no Brasil contra a vitória do presidente que foi eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. O ministro, por exemplo, o ministro Dias Toffoli disse o seguinte, que o Brasil não pode viver de extremismos e criticou os autoproclamados conservadores. Estou abrindo aspas aqui. Não é algo mais anticonservador. Não podemos deixar que o ódio entre no nosso país. Não podemos viver só nos extremismos. Agora eu vou para Luiz Roberto Barroso, que declarou que o pleito já acabou. Segundo ele, resta agora respeitar o resultado. Abrindo aspas aqui para o ministro Barroso. A vida na democracia é simples assim. O resto é intolerância, espírito antidemocrático e, quando não, selvageria. E Gilmar Mendes, para arrematar aqui, ele observou que a premissa da ordem constitucional da democracia e da liberdade sofreu mais os impensáveis ataques. Além disso, que o populismo foi embalado por um discurso de ódio e disseminado por soluções de tecnologia. Vou abrir aspas aqui para o ministro Gilmar Mendes. É preciso indagar se há algo mais por trás dos discursos lunáticos e histéricos que pedem intervenção militar e a prisão do interventor da tomada de Três Pinos. Fecho aspas aqui para Gilmar Mendes. Fernando Tupan, 1 minuto para você, Fernando Tupan. Num tweet, os ministros não se manifestaram no processo, se manifestaram nos protestos. Pois é, Paulo Caetano, isso mostra como nós estamos maus de ministros no STF. Eles têm que se manifestar no processo e fechar o bico fora deles para não acontecer o que aconteceu ontem. Você viu uma van com ministros do STF avançar em cima de manifestantes que estavam protestando da eleição do Brasil? Isso foi muito feio e a democracia brasileira está manchada, Paulo Caetano. Eles quererem afastar o povo das ruas. O povo tem que ficar na rua se quiser. Está discordando? Fica em cima. Vamos melhorar para satisfazer o povo. Não temos que achar que nossa opinião é ponto final. Nós temos que ser flexíveis. Para ser flexíveis, nós vamos ter que fazer mudança para o próximo pleito eleitoral, Paulo. Kim Rafael, quero saber de você. Ministros, como eu disse, a gente sempre fala aqui que eles têm que se manifestar no processo. Nesse caso, eles são ministros um pouco midiáticos. Histéricos, lunáticos, extremistas e intolerantes. Fala de ministros do STF quanto a manifestantes. Um minuto. Eu, na verdade, gostaria que eles fizessem um evento como foi feito nos Estados Unidos aqui no Brasil, né, para ver o que vai dar. Para ter coragem, para falar mal do povo brasileiro, tem que ser fora do Brasil. Eu acho que o pessoal que nos representa lá nos Estados Unidos foi até que pacífico com eles. Teve sim palavras de ordem, teve palavras de xingamento, mas faz parte, né, do calor que o brasileiro está sentindo. Porque quem descondenou, não existe essa palavra, né? Mas vamos inventar agora, quem descondenou um cara que hoje está prestes a assumir a presidência da República, não foi o povo brasileiro, né? Através de uma incompetência relativa aí, que foi absolutamente interpretada nos últimos 4 anos sobre a prisão de segunda instância e também, né, junto a isso, foi o Supremo Tribunal Federal. Sem contar o inquérito das fake news, né, esse inquérito do fim do mundo que censura as pessoas, aliás, censura os deputados que estão em exercício, né? Quem realmente fere a Constituição Federal não é o povo brasileiro, muito menos as pessoas que estão se manifestando nos Estados Unidos. São exatamente alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Então é isso que nós temos hoje. Então, se não dá para se manifestar, volte para o Brasil e façam um evento aqui, que nós com certeza estaremos presentes. Ô Luiz Neto, quem verdadeiramente aqui é histérico e lunático nessa república? Olha, Paulo, a gente vive num Estado democrático, né? E no Estado democrático, todos têm o seu direito aí, são livres para fazer suas manifestações. E a gente tem que respeitar isso, independente do que pensa, né? Respeitando também os outros direitos constitucionais das pessoas. Então, o que eu tenho a dizer sobre isso é que talvez, eu digo, não em si o STF como um todo, mas o TSE deveria, sim, olhar contra os olhos a questão das manifestações, sejam elas de direita ou de esquerda,
porque elas são vedadas e garantidas na Constituição. O próprio Ministério da Defesa, quando apresentou seu relatório, no parecer colocou que as manifestações, sejam elas de qual cunho forem, são constitucionais e são lícitas. Então, que viva a liberdade, que a gente possa continuar se manifestando no nosso país, continuar livre para colocar suas opiniões na internet. O Flávio Mantovani está aqui conosco, é um político, um parlamentar aqui em Maringá e sabe quanto pesa ter o seu direito cerceado, né? Ter a sua opinião cerceada diante daqueles que os acompanham. Nós temos deputados que estão sem redes sociais, contas que foram excluídas, contas foram, bloqueadas. Então, infelizmente, isso é muito triste, né? Ver esse capítulo na nossa história. Independente da opinião das pessoas, acredito que o processo tem que seguir da forma legal e não na canetada de um juiz. Aguinaldo, será que os ministros estão bolados porque foram xingados e estão aqui tentando, de alguma maneira, revidar? Eu creio que sim, né? Mas de um lado a população está bem dividido, né? 50,5 contra 49,5, né? Que foi basicamente o resultado das eleições. Das manifestações é válida, né? Eu sempre digo também que qualquer manifestação, qualquer intuito de você atrapalhar alguém, aí já perde a validade. Mas a manifestação, por não estar acreditando que o resultado não foi o coerente, que o resultado não era isso, isso é bacana, né? Eu acho que pode até prosseguir, não tem problema, né? Só não bloquear a rodovia, enfim, deixar o outro também ter o direito de ir e vir, que foi, né, tão questionado por muitos, né, durante a pandemia, né, que você tinha o direito de ir e vir, então agora também tem que ser válido essa questão. E nos Estados Unidos, lá, a briga entre brasileiros, né, entre manifestantes e os ministros do Supremo, então lá a coisa você pode falar o que quiser que você não vai responder. Mas a questão da eleição, eu acho que isso tem que ser aceito, né? Meu candidato não ganhou, ok, mas acabou. Eu acho que a gente pode fazer um evento, sim, daqui a 4 anos, e aí você troca, se não gostou, enfim. Mas continuar com esse ensejo de mudança, de melhorar, de criticar, de ter um país melhor, isso é válido e pode se estender por 4 anos sem problema algum. Pamela Bussolini, a manifestação dos ministros aí fazendo com palavras pejorativas com relação aos manifestantes. Então, Paulo, eu vou até complementar aqui o que o Kim falou. Por que eles não fazem eventos no Brasil? Salvo engano, por 2 vezes que se tentou, né, fazer palestras aí com os nossos ministros, simplesmente todos os patrocinadores do evento retiraram o patrocínio e inviabilizaram o evento. Isso acho que aconteceu em Bento Gonçalves, se não me engano, nas cidades. Gramado também aconteceu a mesma coisa e eles não puderam ir palestrar, porque disseram que simplesmente não iam patrocinar o evento. Então essa é a moral, infelizmente, que nós temos das nossas Supremas Cortes hoje. E nessa vida, tudo que se planta, se colhe. Eles plantaram muito ativismo, eu diria até um certo extremismo, porque afinal de contas não existe democracia sem liberdade de expressão, né? Uma vez que você ataca a liberdade de expressão, você mesmo está atacando a democracia, e eles se revestem, né, dessa figura da democracia como se eles fossem a democracia, e toda vez que alguém discorda deles, eles dizem que é um ato antidemocrático. Então, infelizmente, se plantou ativismo, eles estão colhendo ativismo, seja aqui no Brasil, seja no exterior, e onde eles forem, vai ser assim. Agora, é claro que seria interessante que eles talvez, lógico que eles não podem andar no meio da população, isso é óbvio, só de jatinho, etc e tal, mas talvez mandar algum olheiro ali para ver o que é o tal do ato antidemocrático que eles tanto esbravejam, né? Ali nas imagens a gente viu, são senhoras gritando palavras de ordem, ora orando, ora com uma criancinha. Então, quem vai na manifestação e vê a postura deles e o que eles dizem, fica muito
contraditório, você percebe que realmente a coisa está muito errada. O Barroso mesmo ontem estava jantando com o advogado do Lula, né? Postou no Twitter musiquinha antes do segundo turno, né? Falando de ir embora e tal. Então, essa postura totalmente partidária por parte deles é uma coisa que eles vão colher, né? Uma resposta também totalmente partidária e ativista contra os atos deles que são extremos. A gente teve desembargador aqui que sentou na nossa bancada, como já falei, acho que anteriormente, responsável pelo TRE do Paraná, que ficou falando contra, né, o projeto lá do voto auditável. Ele não leu. Ele simplesmente falou, não pode, porque vai levar para casa o voto. Isso não tem lugar nenhum na lei. Mas claro que ele falou isso pautado, né, no ativismo do Barroso, que foi dentro da Câmara lá fazer um lobby para não passar a proposta, dizendo que a eleição não se ganha, se toma. Então as pessoas veem isso, ficam realmente desesperadas, vão para a rua e eles estão pedindo transparência, liberdade de expressão, entre outras situações, estão cobertos de razão. Isso faz parte da democracia e eles precisam se lembrar que eles não são a democracia e nenhuma urna eletrônica, nenhuma maquininha é a democracia. A democracia é algo muito maior do que isso. Flávio, eu sei que você já respondeu na primeira pergunta da Pamela sobre a questão de tecer comentários a respeito de manifestantes, mas os ministros, quando eles não se manifestam no processo, mas sim em relação a quem faz parte desses protestos aí, com essas palavras, tem algum desdobramento maior por conta de serem ministro do Supremo? Eu creio que sim. Já dizia o filósofo Milton Ravaiani, né? 2 erros não fazem um acerto, né? Então você tem de um lado as pessoas que estão com xingamentos, acho que xingamento não é liberdade de expressão, né? Eu acho bonito quando o rico xinga, o rico fala canalha, crápula, né? O outro já chama de fio da gruta, aí vai, né? E não pode, tentam algumas coisas que não dá. Me lembro muito bem de um caso que a Gleisi Hoffmann foi hostilizada aí num aeroporto e xingaram ela de nomes assim que não tem cabimento, isso não pode, né? Independente do que seja, não pode. As pessoas tudo tem que ter um limite. Só que eu entendo também o seguinte, o judiciário brasileiro fizeram uma coisa muito feia, isso começou lá atrás, antes com o Sérgio Moro, que é dar microfone para juiz e promotor, né? Eu acho que a pior besteira que fizeram na vida, porque é o seguinte, a gente que é político, a gente gosta do microfone, né? Porque a gente quer agradar as pessoas, a gente quer fazer ações para que as pessoas fiquem contentes com as nossas ações para a gente ter mais voto, ponto. Essa é a conta. O juiz, o promotor, o desembargador, o ministro, ele está ali, ele não tem a sua função política. Ele tinha, obviamente, que se manifestar nos autos, mexer com o seu processo, fazer aquilo que ele deve fazer, mas não emitir opinião política e nem pessoal. Isso virou uma confusão no Brasil, haja vista que o Lula foi solto por conta da vaidade do Sérgio Moro. Todo mundo sabe disso, né? Qualquer processo que nós aqui tivemos participando aqui, se você pegar o seu juiz do seu processo combinando para outra parte, o processo é nulo, acabou, ponto. E o que é que levou a isso? Levou porque ele foi picado pela mosca azul, ele se sentiu o cara, as pessoas inflamaram ele e aconteceu isso. O Barroso é igual. Mas teve os tribunais que acabaram reformando, validando, inclusive o próprio STJ. Acho que o Sérgio Moro teve sim sua parcela, mas querendo ou não, houve confirmação no TRF4 do STJ, então... Tá, mas fala pra mim, se ele tivesse seguido o processo de maneira correta, sem fazer esculhambação, o Lula estava preso até hoje. Se ele não tivesse realmente feito isso, o TRF4 não ia deixar passar. Ia reformar e dizer assim, não tem condenação, há suspeição do juiz que segue um outro trâmite, por exemplo. Ou todo mundo... Essa discussão é boa, mas eu acho que se ele fizesse certo, estava preso até hoje. Eu acho, né? Porque assim, se pegar o Sérgio Moro sozinho e falar assim, você é culpado, nem que seja uma parcela. Rafael. Acho que todos os embargadores e ministros deveriam ser também. Até amanhã, se Deus quiser, se o TSE deixar. Tchau.